Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verdades Sagradas, um espaço onde mergulhamos nas profecias, mistérios e verdades espirituais que fazem milhares de pessoas perceberem que existe algo muito maior acontecendo no mundo do que simples coincidências. Aqui não falamos apenas sobre religião ou teorias antigas, mas sobre sinais, transformações e acontecimentos que parecem revelar que a humanidade está entrando em um período cada vez mais intenso, confuso e espiritualmente inquietante. Então já se inscreva no canal, ative as notificações e permaneça até o fim deste vídeo, porque hoje vamos falar sobre os 7 sinais da volta de Jesus, profecias que, segundo as Escrituras, começariam a surgir antes dos últimos tempos e revelariam que o mundo estaria caminhando para uma grande transformação espiritual e global. Durante muitos anos, falar sobre a volta de Jesus parecia algo distante para muita gente. Alguns ouviam essas mensagens dentro das igrejas, outros acreditavam que tudo isso era apenas simbólico. E muitos imaginavam que essas profecias jamais se encaixariam na realidade moderna. Mas existe algo estranho acontecendo atualmente, porque pela primeira vez na história, milhões de pessoas começaram a sentir que o mundo mudou. Não apenas politicamente ou economicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Existe uma sensação crescente de medo, ansiedade e instabilidade. As pessoas vivem cansadas, distraídas, emocionalmente sobrecarregadas e cada vez mais vazias internamente. O mundo avançou tecnologicamente como nunca antes, mas ao mesmo tempo parece ter perdido paz, equilíbrio e direção espiritual. E talvez seja exatamente isso que torna esse momento tão inquietante, porque as profecias bíblicas não falavam apenas sobre guerras ou desastres, elas também falavam sobre uma humanidade espiritualmente fria e emocionalmente perdida. E o mais impressionante é que Jesus deixou claro que os sinais surgiriam gradualmente, aumentando em intensidade, como dores de parto. Isso significa que os acontecimentos começariam de forma aparentemente normal, mas aos poucos se tornariam impossíveis de ignorar. E talvez seja exatamente isso que estamos vivendo agora. Porque quando olhamos para o mundo atual, percebemos algo assustador. Nunca houve tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta confusão. Nunca existiu tanta conexão digital e, ao mesmo tempo, tanta solidão emocional. Nunca houve tanto entretenimento e, ao mesmo tempo, tantas pessoas vazias internamente. E talvez a parte mais forte dessas profecias seja justamente esta. A maioria continuaria vivendo normalmente enquanto os sinais acontecessem. Continuariam distraídos com rotina, dinheiro, problemas diários e prazeres momentâneos, sem perceber que algo muito maior estaria acontecendo diante dos próprios olhos. E é exatamente aqui que começamos o primeiro sinal. Primeiro sinal: guerras e conflitos entre as nações. Jesus afirmou que nos últimos tempos, nação se levantaria contra nação. E talvez nunca essa realidade tenha sido tão visível quanto agora. O mundo moderno prometia paz, evolução e estabilidade global, mas mesmo com toda a tecnologia e avanço da humanidade, continuamos cercados por guerras, ameaças militares, conflitos políticos e medo constante. E o mais inquietante é que hoje qualquer conflito afeta o planeta inteiro. Economias entram em crise, preços aumentam, populações vivem tensão constante e milhões sentem as consequências de guerras que acontecem até em lugares distantes. Isso mostra como o mundo se tornou extremamente conectado e, ao mesmo tempo, extremamente vulnerável. Mas talvez as guerras mais perigosas nem sejam apenas físicas, porque também estamos vivendo guerras emocionais, psicológicas e espirituais. Famílias estão divididas, relacionamentos estão desmoronando e as pessoas vivem constantemente irritadas, cansadas e emocionalmente desequilibradas.
A violência entrou dentro das casas, das redes sociais e da mente das pessoas. O respeito diminuiu, a empatia enfraqueceu e muitos parecem viver em estado permanente de tensão emocional. E talvez isso revele algo profundo. Antes das guerras externas surgirem, o coração humano já havia entrado em conflito consigo mesmo. Existe uma crise silenciosa acontecendo dentro da humanidade. Uma mistura de medo vazio, ansiedade e raiva que lentamente está destruindo a paz interior das pessoas. E enquanto o ser humano continuar distante da verdadeira paz espiritual, os conflitos continuarão crescendo de diferentes formas. E talvez seja exatamente isso que torna esse sinal tão assustador. Porque ele não aponta apenas para guerras entre países, mas para um planeta inteiro, emocionalmente cansado e espiritualmente abalado. Quinto sinal: desastres e o abalo da terra. Outro sinal descrito nas profecias bíblicas envolve terremotos, enchentes, incêndios, secas e catástrofes naturais cada vez mais intensas. E talvez nunca na história moderna o planeta tenha enfrentado tantos acontecimentos extremos em tão pouco tempo. Cidades inteiras sendo destruídas, populações perdendo tudo em questão de horas, mudanças climáticas intensas, desastres inesperados abalando milhões de vidas. O planeta parece entrar lentamente em um estado crescente de desequilíbrio. Mas existe algo profundamente simbólico nisso tudo, porque durante muito tempo, o ser humano acreditou ter controle sobre tudo. A tecnologia avançou, cidades gigantes foram construídas, e muitos começaram a acreditar que a humanidade havia se tornado forte o suficiente para dominar completamente o mundo. Mas bastam alguns minutos de desastre para mostrar o contrário. Basta um terremoto, uma enchente ou um incêndio fora de controle para toda a sensação de segurança desaparecer rapidamente. E nesses momentos, o ser humano é obrigado a encarar sua própria fragilidade. E talvez seja exatamente isso que torna esse sinal tão impactante. Ele destrói a ilusão de controle absoluto. Mas existe outro detalhe inquietante. As pessoas começaram a se acostumar com tragédias. Notícias de destruição já não chocam como antes. Milhares morrem, famílias perdem tudo e, poucos dias depois, o mundo segue normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso revela uma humanidade emocionalmente cansada e espiritualmente fria. Porque talvez um dos maiores sinais não seja apenas o aumento das catástrofes, mas a perda de sensibilidade do próprio coração humano diante delas. Depois das guerras, conflitos e catástrofes que parecem aumentar ao redor do planeta, existe algo ainda mais profundo acontecendo silenciosamente dentro da humanidade. Porque, segundo as profecias bíblicas, os últimos tempos não seriam marcados apenas por acontecimentos externos, mas também por mudanças emocionais, morais e espirituais dentro do próprio coração humano. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão inquietante, porque nunca existiu uma geração tão conectada e ao mesmo tempo tão vazia. As pessoas vivem cercadas de informação, entretenimento e distrações constantes, mas continuam carregando ansiedade, medo, solidão e um sentimento profundo de insatisfação interior. O mundo moderno prometeu felicidade através do consumo, do prazer e da tecnologia, mas mesmo assim milhões continuam emocionalmente cansados e espiritualmente perdidos. E talvez isso revele algo poderoso. Existe uma fome dentro da alma humana que nada material consegue preencher completamente. E é exatamente aqui que começamos o terceiro sinal. Terceiro sinal: fome, escassez e crise global. Quando a Bíblia fala sobre fome nos últimos tempos, não se refere apenas à falta de comida. Existe também uma fome emocional e espiritual, crescendo silenciosamente dentro da humanidade. Mesmo vivendo em um mundo com produção gigantesca de alimentos,
e tecnologia avançada, milhões continuam sofrendo com pobreza, escassez e insegurança. O preço dos alimentos aumenta constantemente. Crises econômicas atingem famílias inteiras e muitas pessoas vivem com medo do futuro. Mas talvez a parte mais assustadora seja a fome invisível. Porque existe uma geração inteira faminta por paz, sentido e esperança. Muitos tentam preencher o vazio interior com dinheiro, prazeres, distrações e reconhecimento, mas continuam sentindo uma inquietação constante dentro do coração. E isso acontece porque a alma humana não foi criada apenas para sobreviver materialmente. Ela também precisa de direção espiritual. O problema é que quanto mais o medo cresce, mais o egoísmo aumenta. As pessoas começam a pensar apenas em si mesmas. A empatia diminui, o amor ao próximo enfraquece, e lentamente a humanidade entra em um estado coletivo de sobrevivência emocional. Talvez por isso, tantas pessoas estejam cansadas sem entender exatamente o motivo, porque o vazio espiritual começou a se espalhar silenciosamente pela humanidade. E quando uma alma fica vazia, qualquer coisa começa a parecer suficiente para preenchê-la. Quarto sinal: Israel e o aumento das tensões entre as nações. Existe um detalhe nas profecias bíblicas que chama a atenção há séculos: o papel de Israel nos últimos tempos. Segundo as Escrituras, Israel estaria no centro de grandes tensões mundiais antes da volta de Jesus. E talvez nunca o mundo tenha observado aquela região com tanta intensidade quanto agora. Guerras, ameaças militares, disputas políticas e conflitos constantes fazem daquela região um dos maiores focos de preocupação global. E o mais impressionante é perceber como qualquer acontecimento envolvendo Israel rapidamente afeta o planeta inteiro, gerando medo, tensão e instabilidade mundial. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Talvez o verdadeiro sinal não seja apenas o conflito geográfico, mas o medo coletivo que começa a crescer dentro da humanidade. As pessoas vivem preocupadas com o futuro. Existe medo de crises globais, medo de guerras maiores e medo de que o mundo entre em um período ainda mais caótico. E, historicamente, momentos de medo sempre transformaram profundamente a sociedade, porque quando a humanidade se sente insegura, ela começa desesperadamente a procurar estabilidade, proteção e respostas. E talvez seja exatamente isso que as profecias queriam mostrar: um mundo emocionalmente pressionado, espiritualmente confuso e cada vez mais vulnerável. Mas existe outro detalhe importante: enquanto os sinais aumentam, muitos continuam completamente distraídos. Vivem presos apenas à rotina, aos problemas diários e ao entretenimento constante, sem perceber que o cenário mundial parece mudar rapidamente diante dos próprios olhos. Depois das guerras, das catástrofes, da fome e das tensões mundiais, chegamos talvez aos sinais mais profundos de todos, porque, segundo as profecias bíblicas, os últimos tempos não seriam marcados apenas por acontecimentos externos, mas principalmente por uma mudança silenciosa dentro do coração humano. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão assustador. Porque enquanto o mundo avança tecnologicamente, milhões de pessoas parecem emocionalmente destruídas por dentro. Existe uma geração inteira cansada, ansiosa, distraída e espiritualmente vazia. Muitos vivem correndo atrás de dinheiro, prazer, reconhecimento e entretenimento constante, mas continuam sentindo um vazio que nada consegue preencher completamente. E talvez isso revele algo importante: os sinais não estão apenas no mundo ao redor. Eles também estão dentro das pessoas. E é exatamente aqui que começamos o quinto sinal. Quinto sinal: o afastamento espiritual e a frieza do coração humano. Jesus alertou que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E quando observamos o mundo atual, percebemos como as pessoas estão cada vez mais frias emocionalmente, mais impacientes e mais desconectadas umas das outras. As relações se tornaram superficiais.
famílias se afastam facilmente. Pequenas discussões destroem amizades. O orgulho aumentou. A empatia diminuiu. E muita gente já não consegue criar conexões verdadeiras. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Muitos não se afastaram apenas das pessoas. Se afastaram também de Deus. A correria da vida moderna começou a sufocar o silêncio interior. A maioria vive tão distraída com telas, preocupações e entretenimento que já não consegue parar para ouvir a própria alma. A oração se tornou rara, a reflexão desapareceu e lentamente a sensibilidade espiritual começou a morrer dentro de muita gente. O mais impressionante é que isso acontece mesmo em uma época onde existem milhares de mensagens religiosas disponíveis em todos os lugares. Nunca houve tanto acesso à informação espiritual e ao mesmo tempo tanta frieza interior. E talvez isso revele algo perigoso. Muitas pessoas aprenderam a ouvir mensagens sobre Deus, mas desaprenderam a viver uma verdadeira transformação espiritual. Sexto sinal: o domínio da tecnologia e o controle global. Existe um detalhe nas profecias que durante muito tempo parecia impossível. A ideia de um mundo completamente conectado, influenciado e monitorado globalmente, parecia distante para gerações antigas. Mas hoje isso se tornou realidade. Vivemos em um planeta totalmente conectado. Informações atravessam o mundo em segundos. Sistemas digitais controlam finanças, comunicação e até comportamentos humanos. E lentamente a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta para começar a moldar emoções, pensamentos e hábitos da humanidade. As pessoas vivem conectadas o tempo inteiro. Acordam olhando telas e dormem olhando telas. Muitos já não conseguem ficar alguns minutos em silêncio sem sentir ansiedade ou inquietação. E talvez essa seja uma das partes mais perigosas desse sinal, porque quanto mais distraída uma pessoa está, menos consciência espiritual ela possui. O excesso de informação começou a destruir a reflexão profunda. O excesso de entretenimento começou a sufocar o silêncio interior. E lentamente a humanidade parece entrar em um estado permanente de distração emocional e espiritual. Mas existe outro detalhe inquietante. A tecnologia também tornou possível um nível de vigilância e controle nunca antes visto na história. Dados, localização, hábitos e comportamentos são monitorados constantemente. E embora muitos enxerguem isso apenas como evolução moderna, outros percebem que o mundo está se tornando cada vez mais vulnerável a sistemas globais de influência e controle. E talvez o mais perigoso seja isto. Quanto maior o medo mundial, mais as pessoas aceitam abrir mão da liberdade em troca de segurança. Certo sinal, os sinais nos céus e o despertar final. E chegamos ao último sinal. As Escrituras falam sobre sinais nos céus e acontecimentos extraordinários que fariam a humanidade perceber que algo muito maior está acontecendo. Mas talvez o mais impressionante seja a sensação coletiva que começou a crescer nos últimos anos. Milhões de pessoas sentem que o mundo está estranho. Existe uma inquietação difícil de explicar. Uma sensação de que algo está mudando rapidamente. O planeta parece emocionalmente pesado, espiritualmente confuso e mentalmente cansativo. E mesmo com tantos sinais acontecendo, a maioria continua distraída. As profecias já alertavam que muitos estariam ocupados demais com a própria rotina para perceber aquilo que estaria acontecendo ao redor. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas, porque os sinais não servem apenas para mostrar que o mundo está mudando. Eles servem para despertar consciências. No fim, a maior pergunta não é quando tudo acontecerá. A maior pergunta é: como estará o coração das pessoas quando isso acontecer? Talvez os sinais não estejam apenas nas guerras, nas crises ou nos céus. Talvez eles também estejam na ansiedade crescente, no vazio emocional, na perda de paz.
e na sensação constante de que nada material consegue preencher completamente a alma humana. Porque no fim de tudo, os sinais apontam para uma única verdade. O mundo pode oferecer distrações temporárias, mas somente Deus pode trazer verdadeira paz para a alma.